Ainda nessa série de vídeos falando sobre mecanismos de defesa, cabe observar que o uso inadequado de algum desses recursos, desses mecanismos de defesa, podem afetar negativamente o nosso funcionamento egóico, favorecendo o desenvolvimento e o aparecimento de transtornos psicológicos, algum tipo de transtorno, algum tipo de sequela, e vamos deixar em termos de transtorno para não falar em neuroses por enquanto. Então, dentro das obras que tratam sobre esse tema, nós temos a obra da própria Anna Freud, que fala sobre o ego e os mecanismos de defesa. É uma ótima leitura, recomendo a todos, é uma leitura muito agradável, e essa obra ela acaba constituindo num marco da teoria psicanalítica, E foi através dessa importante publicação e uma das leituras recomendadas que a gente sempre recomenda aos nossos alunos, que Anna Freud aprofundou os estudos anteriores de seu pai, do próprio Freud, e descreveu minuciosamente alguns dos mecanismos com o mundo externo. Então, essas instâncias, segundo vemos, elas acabam variando em seu grau de acessibilidade à informação. Então, dessa maneira, o id ele não poderia ser diretamente acessado sob nenhuma condição. O conhecimento sobre essa instância psíquica seria viável apenas através de derivativos que abrissem de alguma forma caminho e se apresentassem nos sistemas pré-consciente e consciente. Agora, por tudo isso, o conteúdo do superego, por sua vez, ele era compreendido como majoritariamente consciente e poderia ser acessado de maneira direta, já que o superego é uma noção muito mais social, cultural, moral. Entretanto, quando as relações entre o ego, o consciente, e o superego, essa instância superior, elas acabam sendo harmoniosas, aí sim seria possível afirmar que os dois coincidiriam, de alguma forma, havendo então impossibilidade tanto do sujeito quanto de um observador externo de perceber o superego como instância separada. Então, de alguma forma, esse conteúdo superegóico se tornaria claro quando este enfrentasse o ego. Por esse motivo é que Anna Freud afirmou que o ego se constituiria no campo adequado de observação da dinâmica psíquica. Então, no id, nós vemos então a predominância dos processos primários, não havendo aí de alguma forma nessa instância a organização rígida de ideias, de afetos, e no id imperaria aí a obtenção do prazer como princípio, como nós já vimos estudando essa noção do id. De outro modo, no ego ocorreriam os processos secundários, ou seja, as ideias eram submetidas a algumas condições um pouco mais rigorosas. Porém, as pulsões se confrontariam com os imperativos da realidade, E a gente acaba, de alguma forma, essas pulsões acabam tendo que se adequar às leis éticas e morais por meio das quais o superego buscaria controlar o comportamento. Assim, o que se estabelece é uma espécie de luta entre essas diversas instâncias psíquicas. Então a gente observa que existe aí essa luta que é travada nessas diversas instâncias, nas quais as pulsões instintivas, tanto do id, insistiriam em entrar no ego, enquanto este utilizaria medidas defensivas para colocar os instintos fora de ação. Então, olha que interessante quando a gente começa a pensar nessa noção dinâmica dessas instâncias do id, do ego e do superego como uma instância superior, já que, de alguma forma, essas pulsões que não buscam se satisfazer de qualquer forma, e que não levam em consideração a noção ou a questão da realidade, tudo isso, os mecanismos de defesa poderiam servir para reter, para controlar, de alguma forma, essas manifestações, essas pulsões mais instintivas, mais primitivas, essa busca de prazer, de satisfação desmedida, que não leva em consideração a realidade, e por outro lado, o nosso próprio superego, que às vezes está um pouco exacerbado, um pouco redimensionado, que acaba impondo essas limitações para nós
essas proibições e não nos permite, de alguma forma, vivenciar alguns sentimentos, desejos, fantasias, experimentá-los, encontrar essa satisfação e criaria aí esse conflito, essa batalha entre essas diversas instâncias que acabam ambas culminando no ego, né? Na esfera do consciente, e isso também trazendo, em consequência, alguns outros tipos de sintomas e angústias, e por aí vai. É isso.